Ora, hoje venho-vos dar três notas em relação a três temas completamente dispares. Um bastante rápido, depois de eu ter publicado ontem um vídeo que diz vou sair do Parlamento, recebi, não quero exagerar, mas talvez mais de uma centena de mensagens em relação a esta temática. Apenas dizer o seguinte, eu acho que quem viu o vídeo, eu sei que o vídeo é demasiado longo e se calhar porventura nem toda a gente teve a oportunidade de ver o vídeo todo e assumiu de imediato o título do vídeo como sendo uma decisão que era tomada de ânimo leve, dizer-vos o seguinte: primeiro, é uma decisão muito ponderada. Depois, eu saio do Parlamento, assim seja eleito Presidente da Câmara. E creio que durante o vídeo faço a explanação dessa temática de maneira a explicar a toda a gente que acho que não me devo candidatar à presidência de uma Câmara Municipal e depois, se ganhar, sendo a lei clara e existindo incompatibilidade entre a função de Presidente da Câmara e deputado, creio que não seria nem ético nem moralmente aceitável que eu depois continuasse no Parlamento e abdicasse da presidência da Câmara. E, portanto, acredito que é possível Louros ser conquistada pelo Chega, por todo o historial que temos, pela importância que André Ventura e que o partido tem no território, também pelo trabalho que a concedia e que todos os autarcas têm feito ao longo dos últimos 4 anos, e, portanto, na eventualidade de ser eleito, obviamente sairei do Parlamento. Enquanto não for eleito Presidente, continuarão a levar comigo. Sei que houve alguns socialistas que também estavam demasiado satisfeitos com o título do vídeo a dizer que eu saí do Parlamento. Calma, sai do Parlamento se for Presidente de Câmara, e se for Presidente de Câmara continuarão a levar comigo de outra forma, não no Parlamento, mas levam comigo de outra forma. Segunda questão, ontem eu tinha feito também um vídeo acerca da lei da nacionalidade e do facto de José Pedro Aguiar Branco ter feito um veto de secretaria depois da nota de admissibilidade emitida pelos serviços da Assembleia da República e decretando quase a inconstitucionalidade do diploma apresentado pelo Chega, nomeadamente e pelo facto de considerarem que as ordens de expulsão do país para os imigrantes que cometessem crimes seria uma dupla penalização, tendo em consideração que, obviamente, isto existe no direito penal português e não são duplas penalizações, são penas acessórias e, portanto, era importante que o Presidente da Assembleia da República tivesse essa noção. Para dar um exemplo claro de uma pena acessória, não quero comparar uma coisa com a outra, mas para perceber, quem for apanhado a conduzir com álcool, depois tem várias penas acessórias, uma delas pode ficar sem carta, para além das coimas, etc, etc, etc. Bem, não quero comparar um termo com o outro, mas a realidade é que uma pena acessória não é uma dupla penalização e, portanto, é completamente ridículo a forma como foi colocado este assunto na Assembleia da República. Mas pasme-se, aquilo que eu tinha dito ontem, que era, se eu estivesse errado, eu fiz o vídeo de manhã e disse, se eu estiver errado, ao final do dia não terei problema nenhum em pedir desculpa. Era óbvio que estava em cima da mesa, ou seja, ontem o Conselho de Ministros faz uma série de resoluções para a lei da nacionalidade, para a proposta da lei da nacionalidade, e voilá, tem também contemplada a hipótese da perda da nacionalidade e, portanto, veremos se, através de decreto ou através de projeto de proposta de lei do Governo, vamos ver como é que vão fazer a alteração e veremos depois se José Pedro Aguiar Branco precipitou-se ou não ao decretar a inconstitucionalidade ou alegar a inconstitucionalidade de um projeto de lei do Chega, quando o Tribunal Constitucional não se manifestar acerca desta matéria ou eventualmente não considerar inconstitucional a medida do Governo. Aquilo que quiseram fazer foi claro, foi parar o ímpeto legislativo do Chega, parar o ímpeto do Chega na forma de legislar em relação a esta matéria, que é clara, que tem que ter uma revisão clara da lei da nacionalidade, para permitir que o Governo fizesse o seu caminho e não queriam que o Chega se antecipasse a esta questão e, portanto, há um veto de secretaria e uma forma vergonhosa de gerir a Assembleia da República que isto não pode continuar porque já tivemos estas situações com Ferro Rodrigues, tivemos estas situações com Augusto Santos Silva e José Pedro Aguiar Branco tem-se revelado em alguns pontos um bocadinho até pior do que o próprio Augusto Santos Silva e basta vermos a forma como não é limitar o tempo das intervenções em Parlamento, mas é aquela questão do semáforo e do corte da voz dos deputados, seja connosco, seja com Mariana Mortágua, seja com quem for, inclusive que o próprio Primeiro-Ministro não dignifica a instituição, não dignifica o Parlamento e demonstra uma falta de capacidade por parte da mesa, e neste caso do Presidente da Assembleia da República, de gerir os trabalhos e de não ter controle na forma como o Parlamento desenrola e desenvolve os seus trabalhos no dia-a-dia. Portanto, aquela questão
da colocação do semáforo, isto demonstra que o José Pedro Aguiar Branco, quando terminar o mandato enquanto Presidente da Assembleia da República, a única coisa que nos vamos recordar dele é que o José Pedro Aguiar Branco implementou um semáforo que cortava o tempo aos partidos. Completamente ridículo. Terceira nota, é uma notícia que já está a ser difundida durante o dia de hoje, que é o facto do embaixador do Irão em Portugal pedir, segundo a CNN, pedir clarificação e exigir ao governo português que clarifique se teve ou não participação na intervenção militar norte-americana e que o faça rapidamente. Vamos ver se nos entendemos. Primeiro, nós somos um país soberano e, portanto, o embaixador do Irão deve entender que ao estar em Portugal nós temos 900 anos de história, nós não nascemos ontem, isto é um país e uma nação que tem há 900 anos a sua história, que tem a sua autodeterminação muito bem definida e que os representantes do povo estão muito bem identificados, gostemos ou não, as eleições democráticas, coisa que não acontece no Irão, definem quem é que governa e a quem é que os governos têm que prestar contas. E de certeza que prestar contas não é ao governo do Irão. Portanto, quando uma teocracia, como é o caso do regime iraniano, tenta impor esta lógica de mandar os seus embaixadores junto dos países que têm bases norte-americanas, fazer este tipo de interpelação, algo está completamente errado. Se nós entendemos, o acordo que nós temos histórico com os Estados Unidos, nesta União Atlântica com os Estados Unidos é muito claro e, portanto, o uso da base das lajes é uma responsabilidade do governo norte-americano ou da presidência norte-americana e, portanto, não é de certeza uma missão secreta levada a cabo pelos Estados Unidos que vai ser revelada ao embaixador do Irão em Lisboa e isto parece-me. Isto é um entendimento claramente, meramente pessoal, que Sua Excelência, o Presidente da República, ao invés de mandar recados, como já fez, mandar recados ao embaixador do Irão, aquilo que deveria fazer era chamar o senhor embaixador e o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros a Belém e dizer-lhes, exercendo a sua magistratura de influência, dizer-lhes calminha, porque estamos num país em que tem regras, onde tem leis e não obstante o facto de nós não termos propriamente um poder militar gigantesco em Portugal, porque foi o abandono e colocaram as Forças Armadas de joelho no chão, mas temos que ter dignidade diplomática e temos que perceber que as coisas não se tratam assim. E, portanto, e mesmo que Teherão queira saber aquilo que aconteceu, que tem legitimidade para considerar que deve mandar os seus embaixadores, o facto de eles considerarem que têm legitimidade poderá, no entanto, não lhes dar a legitimidade ou a vontade de chegar aqui e perguntar o que quer que seja. Mas mesmo que no extremo, numa relação bilateral diplomática, existisse essa vontade de entender a participação de Portugal, se estava ou não envolvido na questão, o Sr. Embaixador do Irão deveria ser diplomata e devia entender que o deveria fazer pelos meios próprios, junto das entidades próprias e não junto da comunicação social, transformando esta diplomacia não numa diplomacia parlamentar, não numa diplomacia entre Estados, mas numa diplomacia mediática, numa tentativa de deixar no ar uma pseudo-ameaça do tipo vocês vejam lá com quem é que se estão a meter, porque nós somos muito perigosos. Obviamente que nós não temos a grandiosidade que a história nos deveria ter dado ao longo destes anos a nível bélico e, portanto, e nem pretendemos estar colocados em nenhuma guerra, pelo menos é a minha visão pessoal. Eu já referi a questão da neutralidade que nós tivemos na altura da Segunda Guerra Mundial. Deveríamos ter aprendido alguma coisa no passado e parece que não entendemos absolutamente nada. Mas todos entendemos que era impensável que Teherão e que o regime teocrático do Irão pudesse ter o desenvolvimento ou enriquecimento do urânio da forma como estava a fazer e percebemos a ameaça que é não apenas para a Europa, não apenas para o Médio Oriente, mas para todo o globo, a ameaça que tudo isto seria quando temos a teocracia a governar um país. Mas eu acho que se o senhor embaixador quer de facto fazer diplomacia, aquilo que tem que fazer é através dos meios próprios e não através da comunicação social. Porque essa história da propaganda, isso existe nos regimes como no Irão, ou da Coreia do Norte, ou de outra qualquer, que de repente começam a lançar mensagens e começam a alavancar as retóricas que consideram importantes através da comunicação social, mas lá a comunicação social é tão pluralista da opinião que apenas existe uma, que é a do Estado.
não é que aqui em Portugal muitas vezes a imprensa tenha de facto a diversidade e o pluralismo de opinião que se impunha para a verificação de factos reais e não fosse tão ideológica, mas não é a altura agora para falar disso. A questão para mim é clara. Sr. Embaixador, e concluindo, Sr. Embaixador, se quer de facto fazer política e diplomacia a sério, tem que fazer junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a acreditação que lhe foi passada e que lhe foi conferida para estar como Embaixador em Portugal tem uma correlação com os poderes presidenciais e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não venha para a imprensa tentar alavancar medos, alarmes sociais ou o que quer que seja, porque este não é o seu papel no nosso país. E este é o nosso país e, portanto, Teherão não manda aqui. Temos a nossa soberania e espero, sinceramente, que o Governo de Portugal e que a Presidência Portuguesa coloquem o Sr. Embaixador no sítio. Não é preciso dar nenhum puxão de orelhas em público e espero que Marcelo Rebelo de Sousa não o faça, mas para não criar nenhum incidente diplomático, mas deve claramente fazer entender que as coisas aqui têm metodologia, forma de trabalho, que não é através nem da CNN, nem da SIC, nem da TVI, nem no canal História, nem no que quer que seja. Aqui existem regras, nós somos um Estado soberano, com autodeterminação, temos a nossa cultura, temos as nossas tradições, que por acaso não coincide em absolutamente nada com as vossas tradições e as vossas culturas. Portanto, se até hoje esteve acreditado em Portugal como embaixador, espero que no mínimo saiba respeitar o sol que está a pisar e a bandeira que está à sua frente e que deve respeitar, que é a bandeira portuguesa, porque aqui mandamos nós. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.